E aí pessoal, como é que vamos todos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre acupuntura. E hoje eu vou falar para vocês porque é interessante, importante vocês poderem fazer o meu curso online de acupuntura. Dá uma olhada lá no site shenlong.com.br e aproveite ainda a promoção desse curso, tá? Onde você vai aprender que como analisar legal uma pessoa pode ajudar vocês a entender melhor a acupuntura. O Laerte Godoy, né, pra vocês poderem entender legal, né? O Laerte Godoy mandou um comentário já num outro vídeo, já respondi para ele, né, Leonardo? Só que aí ele coloquei alguns questionamentos sobre o caso que ele estava analisando. Fiz uma sugestão de pontos para ele fazer um tratamento também. Mas aí então ele mandou esse outro comentário esclarecendo, como ele coloca ali, né? Esclarecendo. Ele tinha falado que a paciente que ele estava atendendo tem problema de insônia. Aí eu falei sobre os hábitos noturnos dela, tá? De sono, tá? Para entender melhor o que é insônia, poder dar mais dicas do que está acontecendo energeticamente com o paciente. Ao que ele então mandou no comentário aqui, né, falando o seguinte. E olha só, ele falou que a paciente dorme cedo e acorda cedo, tipo 7 da noite e acorda 2 horas da manhã. Bom, gente, isso daí não é bem uma insônia, né? Insônia é não conseguir dormir. Essa paciente vai dormir às 7 horas da noite, acorda 2 horas da manhã. Dá lá então umas boas 7 horas de sono, tá? Se ela conseguir ter um sono reparador, eu costumo dormir 5 horas por noite e geralmente é o suficiente, tá? Depois do almoço, geralmente eu faço uma siestazinha, né? Durmo lá uma meia horinha, 1 hora às vezes, quando eu posso, tá? Mas esses são os meus hábitos de sono. E eu me sinto bem, tá? Desse jeito. Então, a mesma coisa, ela tá, não dá para falar que ela tem insônia, tá? Ela só tá dormindo muito cedo e acordando depois de 7 horas de sono, tá? Até que não tá muito mal aí, no caso. Seria a pergunta, na verdade, aí que deveria fazer, se perguntar é o seguinte: por que ela tá indo dormir tão cedo? Só se ela mora, sei lá, no interior do interior, de algum lugar onde não tem nem luz, nem televisão, não tem rádio, quando se bate, quando a tardezinha vai embora, começa a noite começa, sei lá, às 6 horas da tarde, aí fica tudo escuro, fica um breu, aí tá, ela ia dormir, vai e dorme, tá? Aliás, isso daí era uma coisa normal antigamente. Aquele hábito comum que na verdade se tinha era de dormir cedo, lá mais ou menos pela meia-noite as pessoas todas acordavam, tá? Iam lá com lampiões, tá? Para as ruas, fazer visita para os vizinhos, tal, tá? Faziam algumas atividades durante a noite, depois voltava a dormir, acordava no dia seguinte. Então numa era pré-industrial, né? Esse era o hábito noturno. Nós que nos acostumamos a pensar nas 8 horas de sono, tá? Que a gente imagina que todo mundo tem que ter. Mas pelo que você está falando, ela não deve ter insônia, tá? Mas então, a pergunta mais importante que eu faria é: por que ela está indo dormir tão cedo assim? O que faz ela ir dormir tão cedo? Ela pode falar assim: sinto muito sono já a partir dessa hora, tá? Teria que dar uma olhada um pouco melhor sobre isso daí também. Ela está tomando fitoterápicos para o pânico, acorda assustada, desesperada, aperto no peito. Esse pânico faz tempo, está tomando chás fitoterápicos que controlam um pouco. Tá aí, tá? Será que essa queixa dela acordar, o que faz ela acordar assustada, desesperada, tá com aperto no peito, será que não é isso que está fazendo ela ir dormir mais cedo também? Isso já daria indicações sobre o que a gente tem que fazer no tratamento desse paciente, tá? Então esses dados aparentemente são importantes para a gente. Daí que você está falando que está fazendo um tratamento para pânico com elemento água, provavelmente pensando em pânico sendo alguma coisa associada com o medo do elemento água.
eu já pensaria diferente. Eu tô achando que esse pânico, então, tem relação não, talvez não só com o elemento água, tá? Mas principalmente com outros elementos. A ansiedade não faz ela dormir mais cedo, então é a ansiedade que não faz ela não, peraí. A ansiedade não faz ela dormir mais cedo. Você queria que ela dormisse que horas? Então lá pelas 5 horas da tarde, tá? Então, ou a ansiedade é que faz ela dormir muito cedo. Se for a ansiedade que faz ela dormir muito cedo, o que é essa ansiedade? Tá? Ansiedade é uma palavra que não ajuda a gente a entender o que está acontecendo com o paciente. Então, será que essa ansiedade é o pânico que ela falou que está sentindo? E se for o pânico, tá? É pânico de quê, por exemplo? Tá? Então, isso daí poderia ajudar mais a gente entender como a gente faz um tratamento de um paciente. Enfim, sua ajuda esclarecedora. Eu penso no elemento terra, por causa dos inchaços, tudo bem? De fato, uso os pontos, mas creio que a idade é um dado importante, tá? Porque a paciente ela tem mais ou menos 90 anos de idade, pelo que eu não me engano. Tá? Você vê que lembrar mais uma vez, né, que não se fazem mais velhinhos como se faziam antigamente. Tá? Com isso, muitos velhinhos por aí que dão chá e muita gente mais nova por aí, que tem muito mais vitalidade de gente mais nova. Tá? Aliás, tive uma paciente, ela estava com 80 e tantos anos de idade. Comecei a fazer um tratamento, a vitalidade dela melhorou. Um dia ela veio com a filha, depois do atendimento, pediu para a mãe esperar um pouquinho lá na sala de espera, queria falar comigo. Eu pensei que ela ia falar sobre ela, sobre alguma coisa a respeito dela, mas não, era sobre a mãe. Ela falou assim que a mãe dela estava muito estranha. Estranha como? Ah, não sei, ela tem saído mais, tem falado mais com as pessoas, tá se sentindo assim mais falante, mais entusiasmada com a vida. Se isso daí era normal, eu falei assim, eu acho que isso deveria ser normal para todo mundo, tá? Então, idade necessariamente não é necessariamente um fator, mas podemos ver assim, a idade está prejudicando essa pessoa? É isso que eu teria que ver. Então não é todo mundo que tem uma idade mais avançada que a gente tem que pensar que ele está sofrendo algum tipo de problema. Tá? O pessoal pode viver até os 110 anos de idade sem nunca pegar uma gripe só e morrer de causas naturais aos 110 anos de idade. Tá? Estou fazendo a aplicação, tenho insistido nos pontos, estômago 36, não sei se usaria estômago 36 estimula a energia Yang, como ela tem esse negócio de ansiedade, assustada, desesperada, aperto no peito, não sei se um estímulo de energia Yang seria interessante para ela. Estômago 40, bom para tirar a mucosidade. R3, você está pensando por causa da idade dela, não sei se seria útil o R3 então. R7, ele trabalha a energia dos rins quando os rins não estão funcionando bem. E aí não tem queixa nenhuma dos rins não estarem funcionando muito legal. Tá? Baço pâncreas 4, não sei porque você está usando esse ponto. F3 para tirar energia de vento, só que eu não estou vendo presença de vento. Coração 7, ele trabalha a energia da mente, do espírito. Eu não sei porque você está querendo usar esse ponto, o C7. Inclusive você está falando para fazer a combinação do CS6 com o pulmão número 7, por causa do problema do pulmão. Não sei porque você acha que essa combinação seria legal para o pulmão. Você teria que falar para mim por que você está pensando em usar essa combinação. Porque ela tem uma tosse que você não me contou. Ela tem tosse, então ela pode ter um problema relacionado com energia do elemento terra, ou também vamos supor que a mucosidade de terra pode estar vazando para metal, para pulmão também. Então necessariamente não é que você tem um problema em metal, você tem um problema mesmo no elemento terra. Suas colocações me trazem luz, não vou querer não, mas vou usar. Aí você ficou meio assim, né? Não vou querer usar, mas vou usar. Tá usando também VB41 com TA5, mais uma vez eu tenho que saber por que você está querendo fazer essa combinação. Ou seja, o importante sempre que eu falo para todo mundo, tá, é saber avaliar uma pessoa pelos 5 elementos, pegar os dados, jogar dentro dos 5 elementos bonitinho. Daí a importância que eu falei para vocês, né? Se vocês ainda não pensaram em fazer esse meu curso online de acupuntura, pensem bem, tá? Porque ele permitiria você fazer
a obtenção dos dados de uma forma mais coesa, tá? De forma que você consiga interpretar melhor o que está acontecendo com o paciente. Porque senão fica sempre parecendo que está faltando alguma coisa, está faltando algum dado que dá aquela liga, que faz você perceber no todo o que está acontecendo com a pessoa. Porque senão está parecendo que você tem um monte de dados espalhados, tá? Só que você não está percebendo a relação que existe entre eles. Isso é super importante, tá? Para fazer escolha de pontos. Mas uma coisa também, por que você está usando esses pontos? Tá? Tem que ter uma razão. Tá? Por exemplo, VB41 com TA5, você está usando para quê? Tá? O CS6 com o P7 para trabalhar o problema do pulmão, tá? Mas por que essa combinação trata a energia do pulmão? É porque eu vi no livro de acupuntura que essa combinação é bom para trabalhar problemas pulmonares. Tá, por que esse livro que você pegou aí está falando que essa combinação é indicada para problemas pulmonares? Tá? O livro não explica, o livro só cita esses dois pontos para trabalhar com problemas do pulmão. Tá? Não acho uma explicação interessante para passar para um aluno. Tá? Simplesmente, use essa combinação de pontos porque ela é boa para trabalhar o pulmão. Não. Tá? Eu teria que pensar por que um ponto de circulação sexualidade, número 6, junto com o P7, seriam bons para trabalhar a energia do pulmão. Tá? Pelo menos é dessa forma que eu ensino acupuntura, lá no curso online de acupuntura, é dessa forma que eu ensino para vocês por que vocês devem fazer algumas combinações, tá? Para isso você tem que saber o que os pontos estão fazendo. Tá? Então, por exemplo, o R7 trabalha a energia dos rins. Tá? Por que você está querendo usar esse ponto nessa paciente? Porque está acontecendo tais queixas. Aí tudo bem, eu posso estar utilizando ou não. Tá? Por isso que eu sempre falo que você nunca pensou em fazer esse meu curso online, pense em fazer esse curso online para ajudar vocês não só a poderem fazer perguntas que sejam interessantes para a gente poder ficar respondendo, porque assim com os dados de uma forma correta eu consigo analisar legal ele aqui para vocês. Tá? Lá no curso online você tem vários exemplos, eu pego vários casos, vou discutindo passo a passo todos eles para explicar o que está acontecendo. Tá? Tanto é que lá no curso online eu já começo com um exercício de interpretação de caso e a primeira coisa que eu falo para os alunos é assim: nesse primeiro caso que a gente vai estar analisando, a gente não vai falar de tratamento, a gente não vai falar de escolha de pontos. Tá? Por quê? Porque todo mundo acha que a acupuntura é isso. Tá? Tem que saber que pontos que eu vou ficar utilizando. Tá? Não, calma. Antes de pensar que pontos você vai estar utilizando, você tem que saber o que está acontecendo com o paciente, não as queixas que ele tem. Tipo o Francisco Lopes. Francisco, mais uma vez, eu poderia dar uma explicação aqui para vocês, tal, mas ao mesmo tempo, tá, eu não estaria agindo de acordo com a minha consciência, porque para trabalhar algumas queixas eu não vou tratar doenças. Tá? Então o Francisco está perguntando aqui, por exemplo: professor, que tratamento seguir para entupimento dos dutos biliares devido a colangite esclerosante primária, esclerose primária? A minha resposta, na verdade, para esse caso é: não sei. Eu não trato doenças, eu não trato colangites, tá? Eu trato o paciente. Eu trato o seu José, a Dona Maria, o seu Miguel, que veio, tá, com esse diagnóstico. Tudo bem, mas eu não vou tratar esse diagnóstico. A pessoa não é esse diagnóstico, ela tem esse diagnóstico porque está acontecendo alguma coisa. Então eu quero saber como essa doença está afetando a pessoa, o que ela está provocando na pessoa. Isso que eu vou estar fazendo tratamento, são esses dados que eu vou analisar dentro dos 5 elementos. E não só isso, a pessoa não é essa doença. Então eu não quero só saber os sintomas, eu quero conhecer um pouco mais a própria pessoa. Tá? Muitas vezes não, com certeza, a energia vital da pessoa, a nível físico, mental, emocional, tudo isso daí pode afetar o estado energético que está gerando o diagnóstico de colangite. De repente um problema mental lá no elemento terra está afetando, tá, a vesícula biliar dela, essa pessoa causando essa colangite, tá, ou então um problema respiratório, tá, dentro da medicina chinesa está afetando também. Enfim, tem que conhecer esse todo para estar analisando o todo, tá, do paciente. Tá, um estado emocional, um estado mental pode estar gerando essas queixas, enfim.
Porque senão vai ficar como nessa discussão que a gente está fazendo aqui com o Laerte. Tá? Eu vou estar tentando pegar vários dados espalhados, tentando juntar eles, só que alguns dados ficam a gente fica sem saber o que eles são de fato. Tá? Então é interessante coletar os dados e já está analisando pelos 5 elementos. Essa análise dentro dos 5 elementos já vão fazer com que nós saibamos o que nós vamos perguntar. Então lembre-se, a anamnese não é simplesmente fazer pergunta do paciente e coletar dados. Não, a anamnese, antes de mais nada, é saber o que você vai perguntar, o que você vai perguntar e como você vai fazer essa pergunta para um paciente. Porque às vezes a mesma pergunta deve ser feita de formas diferentes para pessoas diferentes. Tá? Então, algumas pessoas estão mais... você pode perguntar de uma determinada forma e ela vai responder bonitinho para você. Se você fizer a mesma pergunta, tá, para uma outra pessoa, talvez você não tenha uma boa resposta. Porque a personalidade das duas, tá, o estado de vida das duas pode ser diferente. Tá? Então, você às vezes tem que adaptar algumas perguntas, não todas, tá? Mas você pode ter que adaptar a forma com que você vai fazer as perguntas para cada pessoa, tá? E isso eu explico no curso? Não, isso não explico no curso porque é uma coisa da vida, tá? O que eu ensino lá para vocês é justamente isso, perceberem como cada paciente é diferente um do outro e como você deve então fazer uma anamnese legal para assim então fazer uma escolha de pontos legais e saber por que você está usando esse e aquele ponto, tá? Porque se a escolha de pontos tiver surtindo efeito, tudo bem, não tem problema nenhum, o paciente está melhorando. Agora, se não estiver surtindo efeito, o que está acontecendo? Se você fizer uma boa análise, souber o que os pontos de acupuntura fazem, você vai saber, né, de repente, quais pontos estão funcionando e por que estão funcionando, e quais pontos não estão funcionando, e vai saber por que você não deve continuar usando esses pontos, e vai saber substituir esses pontos por outros que serão melhores, mais úteis no tratamento. Tá? É isso que eu passo para vocês então lá no curso online de acupuntura. Então, se você não pensou em fazer esse curso online, até para poder se aprimorar, se aperfeiçoar, tá? Lembre-se, faça o curso online, seja assinante do Clube de Estudos de Acupuntura, tá? Porque a minha intenção aqui não é formar acupunturistas que sejam meros aplicadores de agulha, mas que sejam acupunturistas conscientes, que saibam o que estão fazendo, tá, na hora de fazer um bom atendimento. Tá bom, gente? Ficou com um cara que não deu para explicar muita coisa, mas espero que possa ter ajudado vocês a entender mais uma vez. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, mas eu acho que isso é muito importante, porque só assim vocês vão conseguir poder se aperfeiçoar e ter uma prática legal dentro da acupuntura. Tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, nos encontramos em outros vídeos. Tchau, obrigado.